Então, voltamos agora para falarmos das relações interpessoais. Bom, por que que esse assunto é necessário nesse campo do trabalho? Porque as relações interpessoais no trabalho, elas interferem muito no teu sucesso. A forma como tu lida com as pessoas no ambiente de trabalho, ela é essencial, ela é primordial para que haja um bom ambiente, né? Para que haja uma produtividade maior. Tu pensa acordar de manhã cedo, ir para o trabalho e ter que dividir uma sala com alguém que tu não suporta. É uma pessoa que tu detesta, que tu não consegue lidar, que tu não consegue ver na frente. Imagina tu ter um chefe, um líder, que ele é um líder abusivo, opressor, sabe, grosseiro. E aí você é uma pessoa mais sensível, você é uma pessoa que tem que tu tem um perfil que não cabe ali, não dá certo, não funciona. O que vai acontecer? Ou tu vai ser demitida, né? Porque de repente tu vai agir de uma forma, tu vai revidar e de repente vai arrumar uma confusão porque tu não suporta aquela situação ou aquela pessoa. Ou de repente tu vai pedir demissão, porque tu vai dizer, não, isso daqui não é pra mim, eu não consigo conviver com isso, não funciona pra mim, então eu vou buscar outra alternativa. E a empresa vai perder um profissional do teu calibre, do teu potencial, com a tua capacidade por conta dessas relações interpessoais. Como eu falei ali na apostila, o primeiro de tudo, tá? Primeiro entendimento que a gente tem que ter a respeito é referente à diversidade de opiniões e à diversidade de como a pessoa a diversidade de perfis comportamentais. É lógico que tu não pode aceitar um líder abusivo, um líder grosseiro, um líder que te fala palavras ofensivas. Isso não existe mais. Existia antigamente, era tolerável. As pessoas dependiam do emprego e elas aceitavam e sofriam horrores. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia existe processo, tá? Hoje em dia existe outras formas de se resolver. E nem as empresas não toleram mais esse tipo de liderança, tá? Um gerente, um supervisor, um líder de setor que é abusivo, que é grosseiro, que é ofensivo, certo? Então tu tem que se preparar para esse tipo de situação e saber como resolver isso. Porque às vezes tu não quer pedir demissão, tu não quer arrumar uma confusão, mas você precisa saber que você precisa resolver a situação, porque mais cedo ou mais tarde vai estourar e vai ser ruim. Bom, mas quando você tem um colega de trabalho que é abusivo, o que você faz? Você não vai ficar lá falando pro teu chefe, fazendo fofoquinha toda hora. Ah, fulana faz isso comigo, fulana faz aquilo. Quando você já fez de tudo, já tentou de tudo, o conselho é: chega no seu líder, chega no seu superior, tá? E diz: olha, acontece isso, isso, isso. Eu já suportei demais, eu não consigo mais lidar com essa situação. Se essa situação não for resolvida, eu vou ter que sair da empresa. Essas coisas têm que ser muito claras, tá? Tem que ser muito claras, por quê? Porque nós passamos muito tempo no trabalho. As nossas horas, nós passamos em média 8 horas e 48 minutos por dia de segunda a sexta, ou 7 horas e 20 de segunda a sábado, dentro da empresa. Isso é tempo demais, isso quando a gente não faz hora extra, chega antes, sai mais tarde. Então o que acontece? O ambiente de trabalho ele precisa ser bom, ele precisa ser um ambiente agradável, para que as pessoas também tenham
tranquilidade de se desenvolver e de produzir mais. Porque nós somos seres emocionais. A gente é criado de emoções, nós somos pura emoção, sentimentos. Não tem como. Tem gente que consegue, tá? Tem gente que consegue, mas são pouquíssimas pessoas que desenvolveram essa inteligência emocional a ponto de conseguirem trabalhar, por exemplo, com um supervisor, um líder abusivo, ofensivo. A maioria das pessoas não consegue. E hoje as empresas têm muita dificuldade com isso. É um colega cutucando o outro, sabe, prejudicando, tentando puxar. Isso sempre existiu e continua existindo. Mas faz parte também do trabalho do líder identificar esse tipo de situação. Justamente para não perder profissionais capacitados, profissionais bons por conta desse tipo de situação. Por isso que as relações interpessoais, elas têm que ser muito bem faladas, tratadas, praticadas, tá? Para que haja um resultado, tá? Um resultado para que a empresa alcance números bons, precisa ser trabalhada essa parte das relações interpessoais, principalmente dentro de cada setor, tá? Na família a gente não tem muito o que fazer, tá? Por quê? Porque emprego tu pode trocar, faculdade, colega de escola tu pode trocar, mas e quando é família? O que tu faz? Quando é pai abusivo, mãe abusiva, irmão abusivo, tio abusivo, né, ofensivo, como é que tu faz para resolver isso, certo? É ali que você precisa desenvolver, tá, uma inteligência emocional, procurar entender o que se passa na cabeça da sua mãe, o que se passa na cabeça do seu pai, o que se passa na cabeça do seu irmão, e o que tu pode fazer para resolver isso, ou pelo menos para minimizar as consequências desse abuso. Normalmente se procura um psicólogo, se procura um terapeuta, mas a gente sabe que nem sempre a gente tem essa condição financeira de procurar esse serviço profissional. Então eu diria para vocês o seguinte: desenvolver a inteligência emocional, desenvolver as nossas emoções, blindar as nossas emoções. Quando a gente descobre, a gente sabe que não é porque uma pessoa falou que tu é tal coisa, que ofendeu a tua identidade, que tu é. Então tu não pode aceitar aquilo. Mas é lógico que quando a coisa é diária, é seguida, ela se torna um peso muito grande. Então você precisa achar uma forma de se desenvolver para que em qualquer situação, tanto no trabalho quanto na empresa, quanto na tua roda de amigos, na tua vida social, você saiba, tá? Você saiba romper essas barreiras. Que aquilo que a pessoa tá te falando, que aquilo que a pessoa tá te fazendo, isso não pertence a ti. Isso não é a realidade, isso não é a verdade. E tem uma frase que diz assim, ó, quando você critica uma pessoa ou julga uma pessoa, você tá falando mais de si, sobre você, do que sobre a pessoa que tu julgou, sobre a pessoa que tu criticou, sobre a pessoa que tu ofendeu. Então, pessoas que são ofensivas, pessoas que são abusivas, são pessoas frustradas, tá? São pessoas que são vazias por dentro e elas sim são dignas de pena, são dignas de consideração. Por quê? Porque elas não entendem, tá? Elas não entendem, elas encontram uma maneira de extravasar, de botar para fora aquilo que está interno deles. Só que o que está interno na outra pessoa não é o que está dentro de ti. Não é o que tu é, não é a tua identidade, não define a tua pessoa. Então você precisa saber treinar o teu cérebro para esse tipo de situação, para te não cair nessas ciladas emocionais. E assim, tá? Sendo firme, sendo autêntico, tendo um empoderamento de quem tu é, tu vai poder simplesmente, tá? Ou chamar a pessoa para conversar
e dizer, olha, tu não faz mais isso comigo, porque, enfim, né? Tendo uma conversa clara, bom, não resolveu, então aí você parte para outras alternativas, mas você precisa saber que se a pessoa tá fazendo maldade contigo, se a pessoa tá sendo jogando coisas sobre ti, sendo abusiva, tá? O problema tá nela e não em ti. E você não pode deixar isso te influenciar emocionalmente, certo? Bom, nessa questão de não deixar te influenciar, existe uma preparação dentro de ti, que começa com autoconhecimento, tá? E um fortalecimento daquilo que tu é. Se tu te reconheceu, se tu fez uma autoanálise de ti mesmo, tendo essa análise do autoconhecimento, e tu percebeu algumas fraquezas de situações que te abalam emocionalmente, você precisa começar a treinar o teu cérebro para que ele haja a teu favor, sabe? Não vai ser na primeira situação nem na segunda, mas você precisa continuar treinando, porque vai chegar um momento que isso não vai mais te atingir, tá? E lógico, quando a coisa ultrapassa, você precisa denunciar. Por exemplo, o teu pai bate na tua mãe, né? Isso não pode acontecer, você precisa denunciar, você precisa pedir ajuda. Você não vai chamar para uma conversa porque a pessoa é violenta. Bom, a pessoa é doente, uma pessoa doente, mas aí a outra pessoa não pode sofrer violência física, nem ameaças, nem esse tipo de situação. Eu tô falando de quando eu falo de se blindar e não deixar te atingir, eu falo de relações interpessoais que tem problemas menos agressivos. Claro, emocionalmente acaba te agredindo um pouco mais, mas é diferente de uma agressão física ou de ameaças ou esse tipo de coisa, esse tipo de abuso. Seja no trabalho, seja na tua escola, com teu professor, seja na tua casa com os teus familiares, você precisa buscar ajuda. Sem medo, apenas porque é o correto. Certo? Deixa eu só ver, falar também sobre perfis comportamentais. Por exemplo, uma pessoa tem um perfil extremamente introvertido, quietinho, não fala nada, e você é falante, você é hiperativo, é agitado, é comunicativo. E muitas vezes a gente julga outra pessoa que tá lá quietinha, que não te dá muita moral, né? Que a pessoa é chata, que é antipática. A primeira coisa que diz, a pessoa é antipática. Não. Quando você estuda os perfis comportamentais, você entende muito, tá? Você começa a compreender e isso te dá, faz com que tu tenha respeito pela outra pessoa. Uma pessoa tímida, né? Tem pessoas que são extremamente tímidos. Eles não gostam eles são extremamente reservados, e a gente precisa respeitar, como o tímido também tem que respeitar aquela pessoa que é mais comunicativa, que é mais falante, que é mais extrovertida. Cada pessoa tem um perfil e a gente precisa entender cada perfil e respeitar. Não ficar rotulando que é antipático, que é grosseiro, que é chato, que é, sei lá, tem tantos enfim, adjetivos para esse tipo de situação, tá? Então vamos cuidar muito. Resolver internamente todos, tá? Resolver internamente, conforme vai surgindo situações, você fazendo uma autoanálise, desenvolvendo o teu autoconhecimento, você vai ver que você consegue superar essas situações adversas dentro do teu trabalho, ou dentro da tua casa, ou enfim, na tua vida social, muito mais facilmente, porque tu começa a entender as pessoas, tá? Tu começa a entender esses perfis, tu começa a entender quando é maldade, quando não é maldade. Quando é maldade, como é que eu trato a pessoa que é maldosa, certo? Então, vocês precisam dar uma atençãozinha nessa questão ali de como vocês reagem a esse tipo de situação, que é o que vocês vão encontrar dentro da empresa onde vocês vão trabalhar. Vocês vão encontrar muitas situações assim, certo? Para vocês não virem a desanimar, não virem a pedir demissão,
Tentem resolver, sempre tudo tem solução, tudo, certo? Nosso próximo vídeo, então, vai ser sobre marketing pessoal. A gente já falou em 2, 3 aulas sobre marketing pessoal e eu não me canso de falar nisso. Então, acho bem importante para a gente alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, vamos lá para o próximo vídeo. Até daqui a pouco.